Bom dia, gente, tudo bom? É a minha primeira vez fazendo vídeo e eu tenho um pouco de vergonha, então eu vou tentar gravar aqui direitinho, tudo num take só. Não sei nada sobre edição e tô dentro do meu estúdio gravando, mas eu me comprometi ontem a tentar gravar uns vídeos para me ajudar. Na realidade, a ideia, a intenção desse videocast aqui é me ajudar a estudar coisas que eu tô protelando há muito tempo e livros que eu preciso ler, mas que eu não tenho tempo, priorização para ler. Vou tentar gravar num take só, não sei se vai dar. Se eu errar alguma coisa, vocês me desculpem. Isso aqui é um videocast sobre espiritualidade. Alguns de vocês que me conhecem já há mais tempo sabem que eu sou espírita, que eu sou kardecista, e eu tô tentando estudar algumas obras para ver se eu consigo aprender mais. Eu me sinto muito nova ainda no conhecimento dessa doutrina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um livro toda vez e ler ele capítulo a capítulo, ou algumas páginas, se o capítulo for muito grande, até terminar o livro, tá? E fazer algum comentário depois do que eu achei, ou do que aquela leitura me despertou. Para vocês que são espíritas também, é como se fosse um evangelho no lar, só que aqui, tá? A intenção disso é ser, para mim, uma forma de estudo. Mas se vocês quiserem me acompanhar, eu vou continuar muito feliz. Eu vou ser muito feliz se vocês quiserem comentar e falar alguma coisa sobre, tá? O livro que eu escolhi para começar é um livro que eu tô protelando há muito tempo para começar a ler. Olha, a gente tá em 2025, então desde 2020 que eu tô querendo ler esse livro. Eu tenho ele desde essa época, que é esse aqui, ó, Nos Domínios da Mediunidade, do Chico Xavier, psicografado pelo Emmanuel, não, pelo espírito de André Luiz, ó, a pessoa não sabe nada mesmo. Esse livro aqui, meu coelho já deu autógrafos, então é meu mesmo, mas vocês encontram facilmente em qualquer lugar, online e tudo mais. Eu vou começar do começo. Então, Nos Domínios da Mediunidade, ele é um livro que ele não é muito grande, tá vendo? Ele é meio curtinho. Não sei como é que eu vou começar fazendo isso, gente, eu tô muito nervosa. Mas ele foi um livro feito em 1954, se eu não me engano. Ontem eu dei uma olhadinha nele. E aí, em 1955 foi quando ele foi publicado, tá? E aí ele começa assim. No sumário a gente tem 30 capítulos e uma carta de início. Eu vou começar por essa carta de início, que é a carta do Emmanuel pro Chico Xavier. Então ele fala: raios, ondas, médiuns e mentes. A ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. Não obstante, a teoria de Leucipo, o mentor de Demócrito, o qual há quase 5 séculos antes de Cristo, quase 500 anos antes de Cristo, considerava todas as coisas formadas de partículas infinitesimais, o que hoje em dia a gente já conhece como átomos. Em constante movimentação, a cultura clássica prosseguiu detida nos 4 princípios de Aristóteles: a água, a terra, o ar e o fogo, ou nos 3 elementos hipostáticos dos antigos alquimistas, que eram o enxofre, o sal e o mercúrio, para explicar as múltiplas combinações no campo da forma. A gente sabe hoje em dia que não é só isso, que não se resume a só isso, mas isso aqui tinha antigamente, né? Então, no século XIX, Dalton concebe cientificamente a teoria corpuscular da matéria, e um maravilhoso período de investigações se inicia através de inteligências respeitabilíssimas, renovando ideias e concepções em volta da chamada partícula indivisível, que a gente sabe que é o átomo, né? O íon do átomo. Gente, vocês me desculpem se eu falar alguma coisa errada, vocês podem me corrigir, porque eu realmente não sou muito boa de química, mas a gente vai aprendendo. Extraordinárias descobertas descortinam novos e grandiosos horizontes aos conhecimentos humanos.
Crookes surpreende o estado radiante da matéria e estuda os raios catódicos. Então a gente vê que várias coisas aconteceram nos conhecimentos humanos de repente. Assim. Então, além de Crookes, Röntgen, que observa as radiações indivisíveis para existir, né, que atravessam esses raios do Crookes, e aí ele conclui a existência dos raios-x. Henri Becquerel, seduzido pelo assunto, experimenta o urânio à procura de radiações do mesmo teor e encontra motivos para as novas indagações. O casal Curie, intrigado com o enigma, analisa toneladas de pente blenda e detém o rádio. Velhas afirmações científicas tremem nas bases e Rutherford, à frente de larga turma de pioneiros, inicia preciosos estudos em torno da radioatividade. O átomo sofre irreversível perseguição na fortaleza a que se acolhe e confia ao homem a solução de numerosos segredos. E desde o último quarto, né, do século passado, isso assim, gente, vocês considerando que estava em 1954, a Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. A eletricidade, o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. Os estudos dos raios cósmicos evidenciam as fantásticas energias espalhadas do universo, provendo os físicos de poderosíssimo instrumento para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. Bohr, Planck, Einstein emergem novas e grandiosas concepções. O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. E aí a gente segue, né, gente? A gente segue assim, cada vez mais... nem mostrando tanto o carnal mais, hoje em dia é tudo digital, né? Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos erguidos à condição de investigadores da verdade são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus e ainda, mesmo quando a celebração se perverte, transitoriamente subornada pela hegemonia política, geradora de guerras, no progresso da ciência, como conquista divina, permanece na exaltação do bem rumo ao glorioso porvir, e o futuro pertence ao espírito. E meditando na manhã da coletividade terrestre, André Luiz organizou essas ligeiras páginas em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. Quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessação da vida. E agora, mais que nunca, reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos, provisoriamente aglutinados para fins educativos. Compreende pouco a pouco que o túmulo é porta à renovação, como o berço é acesso à experiência. Cara, essa frase, vou fazer um parênteses aqui, essa frase, ela é maravilhosa. A partir do momento que a gente entende que o túmulo é porta à renovação, o morrer e a morte se torna algo menos doloroso, mais fácil de se aceitar. Eu recentemente passei por 2 lutos, então eu estou exatamente vivendo isso, a sensação da renovação. E o berço acesso à experiência, a gente começa a refletir sobre o quanto que nós estamos dando oportunidade de pessoas virem experienciar esse mundo que a gente está construindo, com tanto cuidado, com tanto esmero. Espero, né? Então, vou continuar aqui. Compreende-se pouco a pouco que o túmulo é porta à renovação, como o berço é acesso à experiência, e observa que seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações do progresso maior. E na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia, ou seja, a gente é a somatória das pessoas que nos cercam. Se a gente sintoniza com o sentimento ruim, automaticamente nós vamos ser essa sintonia. Todos somos médiums dentro de um campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes,
Se nosso pensamento flui na direção da vida superior ou das forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos à sombra da vida primitivista ou torturada. Então, assim, aqui ele fala que todos somos médiums, porque normalmente a gente ouve, quando a pessoa ela tem iniciação na mediunidade, a gente ouve como se a mediunidade fosse uma mágica que poucos escolhidos têm. E eu, pelo menos, com meu pouco conhecimento, enxergo que todos somos médiuns de alguma forma. Porque, afinal de contas, somos todos espíritos antigos que vieram viver experiências novas nesse nosso corpo, né? E eu penso que essa mediunidade, é exatamente por isso, exatamente por esse motivo que a gente tem que estudar, que a gente tem que se capacitar e entender ela. Por isso que eu estou estudando sobre a mediunidade. Esse livro, ele parece que ele é muito, muito bom para quem está começando. Então, vou continuar aqui, gente. Vou continuar que está acabando, aí eu começo a comentar. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé. Irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas. E enquanto variados aprendizes focalizam na mediunidade, estudando-a na terra, da terra para o céu, nosso amigo procura analisar-lhe, nosso amigo no caso André Luiz, né, que está ditando esse livro, procura analisar-lhe a posição e os valores do céu para a terra. Então, enquanto a gente está aqui estudando daqui como é que vai ser lá, ele está explicando para a gente como é que está sendo de lá para cá, colaborando na construção dos tempos novos. Todavia, o que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados no toque dos fenômenos. Então vão acontecer muitas coisas, mas eu acho assim, o Espiritismo ele bate muito na tecla do a caridade, a salvação e o Cristo, estamos no Cristo no coração, mas é aquela ideia do que Cristo pregava. Cristo pregava o amor, né? Cristo pregava o amar, independentemente de quem a pessoa seja, de se entregar ao amor, ao próximo, né? E pra gente não se desorientar com tanta coisa que está acontecendo e aparentemente vai ser cada vez maior, a gente tem que ter a base bem sólida daquilo que ele ensinou pra gente. Bom, continuando, sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo, sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. André Luiz é bastante claro para que nos alonguemos em qualquer consideração, cada médium com a sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações, e conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo suas obras. Essa carta foi escrita por Emmanuel, foi psicografada pelo Chico Xavier, na cidade, né, de onde morava o Chico Xavier, Pedro Leopoldo, dia 3 de outubro de 54. Então, assim, é engraçado, né, como a gente pensa que faz pouco tempo, né, que a gente tem acesso à doutrina, mas quanta coisa mudou de 54 para cá, né, a gente está aí 70 e poucos anos à frente, né? Então, muito me honra poder gravar esse vídeo no mundo de hoje e poder falar sobre isso. Não tenho cátedra para falar sobre isso, não tenho experiência, mas vou tentar, me comprometo a tentar. E aí, assim, quem sabe estudar um pouco mais. Tem muitas coisas que eu quero estudar, tem muitos livros que eu quero aprender. E para mim, quem sabe isso vai se tornar um hábito. Bom, falar sobre a carta do Emmanuel é muito fácil, né? Porque ele deixa tudo escrito aqui.
Ele começa falando dos raios, de que hoje em dia nós somos pura energia, pura captação de raios, por antena. E o que é o médium se não uma antena, né? E que desde o século XIX, você percebe aqui ele falando que nós automaticamente estamos devagarzinho aprendendo. Então, no século XIX, gente, é até 1900. O Espiritismo surgiu em 1800 e pouquinho, tá? 1848, se eu não me engano. Então, desde aquela época, a gente está sofrendo, né, diferentes formas de enxergar o mundo. Isso faz parte da evolução moral e espiritual do mundo, né? Então, assim, desde sempre, desde esse momento, a gente está lidando com essa mudança, né? E aí, logo em seguida, ele fala que o futuro pertence ao espírito. E aí, ele fala sobre a renovação e o acesso à experiência, e que nós estamos todos em sintonia, e que é exatamente fazendo um paralelo ao mundo moderno, onde nós estamos sintonizados com coisas, ondas que nós não vemos, o Espiritismo é a mesma coisa. Então, nós estamos sintonizando com ondas que nós não vemos. Não adianta você estar vibrando numa energia muito baixa e querer atingir um grau de iluminação superior, ou então se conectar com pessoas que já estão num nível mais de entendimento. Então, você tem que dar um jeito de melhorar a sua vibração. Vai no centro, estuda, se cerca de coisas que te deixam bem, moralmente dizendo, e evita situações de conflito e negativas, sabe? Então, cada criatura com seus sentimentos emite raios específicos na onda espiritual que se identifica. Então, assim, a partir do momento que você... Eu penso assim, quando ele fala cada criatura, eu penso até nos animais. Então, por exemplo, eu tenho um coelho, né? E o meu coelhinho é muito fofinho, muito bonzinho, muito meiguinho. Quando ele tá nervoso, eu chego perto dele, eu vejo que ele tá nervoso. Ele não fala, né? Não emite som. Então, a vibração dele me mostra que ele tá nervoso. Às vezes ele por ser preso, ele às vezes não demonstra certas dificuldades, certas tristezas, assim, né? Então, eu olho para ele e vejo que ele tá nervoso. E exatamente assim é com a gente. Se a gente se cercar de pessoas boas, pessoas que nos elevem, e coisas e situações que nos elevem, nós podemos, em algum momento que nós não estejamos bem, melhorar a nossa vibração. E aí ele fala que sem a noção de responsabilidade, fica muito difícil evoluir. Então a gente tem que ter essa noção de responsabilidade, de prática do bem, sabe? E ele fala, cada médium com a sua mente, cada mente emite um raio, e a gente vai vivendo cada um com as suas obras. Bom, gente, eu acho que eu não tenho muito mais o que falar aqui para um primeiro vídeo, 18 minutos. Eu tô até com medo de como é que vai ser, mas sem pressa, sem dor. Só tô lendo meu livrinho aqui. Quem quiser me acompanhar, me acompanha. Quem quiser deixar comentário, deixa. Eu agradeço muito a oportunidade também dos espíritos superiores de colocarem esse tipo de missão na minha frente. E é isso aí. Eu vou tentar publicar outro vídeo em breve. É isso, vou aprender um pouquinho sobre edição de vídeo e vamos lá, vamos que vamos. Obrigada, tchau, até a próxima.